Fala, peixeiros de todo o Brasil e do mundo, sou Leonardo Passos. Estamos com mais um vídeo aqui com Papo de Santos. Bom, mais um jogo sem vencer. 2-2 com o Botafogo. Como eu tinha dito a vocês, né? Eu não acompanhei o jogo, mas não tem como, né? Receber as informações, o WhatsApp pipocando. Aí, Léo, aqui, 22 segundos já tomou gol. Ó, pênalti pro Santos, que não foi dado. Falta no Lautaro. Os grupos comendo solto, não tem como não ficar sabendo o que tá acontecendo no jogo. Fui acompanhar agora os melhores momentos, fui ver o que aconteceu no jogo. Tá? Vojvoda entrou com 3 zagueiros e o Santos Futebol Clube conseguiu tomar o gol mais rápido do campeonato. A gente pedia para entrar com 3 zagueiros, tirar o Escobar, tirar o Guilherme, sacou o Guilherme do time. E mesmo assim o time não, não corresponde, não joga bola, é azarado, sei lá o que é tudo, é ruim. O Santos o Santos é ruim, azar. É tudo de ruim, tá no Santos. O Brasão, que estava salvando, agora está andando a falhar, não é? Dos melhores momentos que eu vi, o Brasão salvou o segundo tempo, fez umas cagadas no primeiro tempo. O primeiro gol, acredito que foi falha do Brasão, dos 22 segundos, foi falha do Frias também, outro que não jogou nada hoje, esse tal de Adonis Frias, meu Deus do céu. O time do Botafogo chegando com facilidade, né? E aí vem um time diferente, consegue tomar o gol. Acredito eu que a proposta de jogo do Vojvoda era jogar por uma bola hoje com os 3 zagueiros, o 3-5-2, né? E aí quando toma o gol, cai por terra o esquema de jogo. E é isso, gente, assim, não tem muito o que falar. O time do Santos é isso. É uma mistura de tudo que é negativo, tá no Santos. Entendeu? Tudo que é negativo acontece com o Santos. Montagem do elenco, falta de sorte, jogadores que estavam bem começam a jogar mal. É uma mistura, é uma loucura torcer pro Santos. Torcer pro Santos não tá fácil, né? Não tá fácil torcer pro Santos. E é o seguinte, gente, vamos lá. O Souza jogou muito bem, né? Salvou a gente hoje. Salvou muito a gente hoje. É aquilo que eu falo pra vocês há muito tempo aqui no canal. O Santos precisa usar a base. Léo, mas a base é fraca. Mas sempre tem aquele argumento que a base é ruim, que a base é isso, que a base é aquilo. Gente, a base, ela tá para ajudar o Santos. A base é uma questão energética, é uma questão de espiritualidade com o Santos. Não sei se vocês querem, não sei se eu vou conseguir explicar para vocês isso. A base e o Santos é algo que encaixa, é algo que acontece, é algo que aparece para salvar, é algo que aparece para dar um título, é algo que aparece para trazer coisas boas para o Santos, gente. O que é melhor? Você contratar um zagueiro comum lá no México, um zagueiro comum do Paraguai, gastar uma bala, você trazer jogadores de fora, comuns, ou é melhor você apostar num jogador comum da base? Entre um comum da base e um comum estrangeiro, eu prefiro apostar na base. Por quê? Porque a base é o que dá a liga no Santos. A base é uma questão de espiritual, entendeu? Algo que encaixa. O jogador da base aqui, ele entra mais leve, ele consegue, as coisas acontecem com o jogador da base do Santos.
Ele entra e ele vai trazer uma sorte, sabe? Ele vai conseguir arrancar um pênalti, ele vai conseguir cruzar uma bola, ele vai conseguir fazer um gol, ele vai conseguir cabecear melhor. Mesmo ele sendo mediano, ele vai entregar mais do que um jogador comum de outro lugar, gente. Se for para contratar jogador de fora, tem que ser os top. Para jogar no Santos tem que ser top. Não tem que ser médio para baixo. Tem que ser os top. Se o Santos vai investir um dinheiro, tem que trazer os top para jogar no Santos. Não pode ser trazer um jogador comum de fora. Não dá para você trazer um cabadeiro. Não dá para você trazer um... Porra, esse Alex Duarte tá jogando nada, cara. O Frias jogou bem, assim, jogou bem acho que 2 jogos ou um jogo, jogou... Nada, cara. Bilal... Trouxeram o Bilal, cadê o Bilal? Tava no banco, mas não vão pôr pra jogar, porque é fraco. Então, assim, hoje ficou nítido que existe uma coisa, uma ligação muito forte entre base e Santos, gente. A base precisa ser colocada. Eu trouxe aqui para vocês o último título do Santos de 2016 e o vice-campeonato brasileiro de 2016 tinha 14 jogadores da base no elenco. Eu quero entender como que a diretoria conseguiu desaprender a tratar o Santos. Ou é proposital a situação. É proposital a situação. Não vamos pôr a base porque a base salva e a gente não quer que salva. Parece que é algo que está acontecendo para de fato diminuir o Santos. Para de fato endividar o Santos e jogar o Santos na Série B e assim... tentar diminuir o tamanho do Santos, alguma coisa, porque não é possível que os caras erram. Não é possível. É uma ligação muito forte, base e Santos. Entre um comum de fora e um comum da base, eu prefiro o comum da base. Seja zagueiro, seja volante, seja lateral. Então hoje ficou nítido a entrada do Souza. O Souza só saiu no segundo tempo porque ele pediu pra sair, tava cansado. O moleque correu pra caralho. Entende? Então assim... vamos lá. Vamos lá. Vocês precisam entender o que eu trago aqui nos vídeos. Vocês precisam interpretar melhor os tipos de coisas que eu trago aqui no vídeo. Os tipos de assuntos que eu trago aqui no vídeo. A arbitragem, mais uma vez, prejudicou o Santos, gente. Foi falta no Lautaro, no segundo gol do Botafogo. O VAR não foi nem o VAR nem chamou, falou, teve falta no início na origem do lance do gol. Teve uma falta lá. Foi falta no Lautaro. Então, assim, de tudo que está acontecendo no Santos, é aquilo que eu falo para vocês. A fase é ruim, o time é ruim, tudo de ruim está acontecendo no Santos. Mas a arbitragem, ela está afundando o Santos junto com essa crise, gente. O que eu tô falando aqui é real, gente. Está acontecendo alguma coisa. Alguma coisa está acontecendo. E a televisão, os narradores da TV Globo, eles passam um pano para a arbitragem quando é o Santos. Eles passam pano. Vocês viram o Alexandre Matos? O Alexandre Matos foi lá, ele desceu, ele estava na cabine, ele desceu para ir lá entrar no campo, brigar com o árbitro, cara, falar com o árbitro. Não sei se é verdade, eu ouvi dizer que ele bateu na porta lá da arbitragem, chutou a porta, não sei se é verdade. Não sei se é verdade, mandaram para mim. Vou colocar aí o que ele falou sobre a arbitragem. Foi falta, deu vantagem 4 contra 1, nunca vi uma vantagem dessa. Falta de respeito, é toda hora. Quanto Vitória, não deram um pênalti. O VAR no Brasil não tem nem palavra para falar o tanto que é catastrófico o VAR no Brasil. Quanto Vitória, pênalti 4 minutos pro Santos. Eles são tão incompetentes que eles não mostram nem as câmeras. O Lautaro chutou o chão exatamente porque bateram na perna dele. Pênalti.
Aí depois deram um pênalti numa falta de critério horrorosa. Porque não foi pênalti no Neymar, não foi pênalti no jogo do São Paulo. O Palmeiras não gosta de falar dos outros, só tô dando critério. Aí, um pênalti que não existe. Hoje, falta, puxou a camisa, inclusive para amarelo. Ele deu uma vantagem 4-1. Tomamos contra-ataque, tomando um gol. Tá difícil, tá muito difícil. Tá aí o que o Alexandre Matos falou sobre a arbitragem. Você viu que ele falou do pênalti do Lautaro, que lá contra o Vitória, que muitos de vocês vieram aqui falar, não foi pênalti, não foi pênalti. Tudo bem, pode ser que não tenha sido pênalti. Mas houve um toque no Lautaro no jogo contra o Vitória. O zagueiro do Vitória levanta o braço na hora, porque ele sabe que ele encosta no Lautaro. Por mais leve que seja, houve um toque ali. Então, porque e detalhe, no último vídeo que eu trouxe sobre a arbitragem, eu coloquei o lance aqui do Pedro, do Flamengo. Flamengo e Fortaleza, no primeiro turno. O mesmo pênalti foi dado pro Flamengo e pro Santos, não. Tudo bem, vocês podem... Léo, não é pênalti. Tudo bem, beleza. Tem muitos de vocês aqui que não querem se aprofundar no assunto. Vocês querem ficar martelando que o time é ruim, que tudo é culpa do time. Eu entendo. 80% de tudo que a gente vem vivendo hoje é a porra do time. Eu entendo isso, gente. O time é ruim, é descompactado, é tudo. Mas 20% dos problemas que está acontecendo no Santos hoje envolve a arbitragem, gente. Diretamente. Envolve a competição diretamente. Envolve a tabela diretamente. A gente foi garfado hoje, gente. Na cara dura. Aqui, tesourado. Precisou de 3 pênaltis. 3. Para dar 1 pro Santos hoje, gente. Foi pênalti no Souza no primeiro tempo. Ele que bate ele que chuta o Marlon Freitas. Não é. O Marlon Freitas deixa o pé pro moleque cair, gente. Falta clara. Pênalti claro. O Marlon Freitas, ele não recolhe o pé, gente. Ele deixa o pé pro moleque cair. Foi pênalti, gente. Então, assim, se não fosse a arbitragem de hoje, talvez nós teríamos ganhado esse jogo. Só que muita gente não quer entender o que eu estou falando aqui. O que eu estou falando aqui é um alerta. Todo jogo tem problema no Santos, tem problema de arbitragem e que está influenciando no resultado, gente. O Santos joga mal, os jogadores são ruins, beleza, a gente entende, a gente sabe disso. Mas quando tem algo a favor da gente, que vai nos ajudar, que vai ser justo, não é nem nos ajudar, é ser justo, a arbitragem tá contra o Santos, gente. Contra o Santos. Até quando a gente vai ficar falando de arbitragem aqui? Eles estão prejudicando demais o Santos no campeonato, porra. Contra o Vitória teve 2 pênaltis. Teve um empurrão no Ilharão, um escanteio que eu coloquei o vídeo aqui, que ninguém falou. O VAR não foi acionado. Para que serve o VAR? O VAR não é para lá e mostrar lances que o juiz não vê? O VAR tá lá, o VAR não tá lá para mostrar ao juiz, teve um toque. Juiz, tem um toque aqui que você talvez não viu. Juiz, teve um empurrão na área que talvez você não viu. Intencional. O VAR não é justo no Brasil. O VAR só apita, só beneficia quem eles querem beneficiar. Parece que eles estão percebendo que o Santos está uma draga e estão afundando ainda mais o Santos, pô. Parece que eles querem ver o Santos do Neymar rebaixado. Parece que existe alguma coisa por trás influenciando, gente. Não é possível que só eu vou ficar falando aqui. Porque falar do time, eu desisti. Eu já desisti de falar do time. O time não vai entregar mais do que está entregando. E esqueçam. Ficar na Série A será um milagre, gente. Só um milagre. Ou aquele negócio que eu falei aqui para vocês, A diretoria vai ter que fazer alguma coisa.
para fazer o Santos escapar. E vocês sabem por que o Alexandre Matos apareceu? Porque a água tá batendo na bunda deles. Porque o que esses caras fizeram com o Santos esse ano foi de acabar com o clube, porra. Eles gastaram milhões e milhões com esses jogadores, não conseguiram montar um bom elenco e tá jogando o Santos na Série B. A culpa é deles. A responsabilidade maior é deles. Então, se todo jogo ficar acontecendo um erro de arbitragem, que ajuda ainda mais a afundar a gente, eles vão começar a se falar, eles vão começar a se pronunciar. O Alexandre Matos se pronunciou hoje por causa disso. A água tá batendo no bumbum deles. Dele, do Marcelo Teixeira, de todo mundo da diretoria. Porque esses caras rasgaram dinheiro esse ano e o time tá brigando para não cair. Então, alguma coisa precisa ser feita para que a arbitragem seja justa para o Santos. Seja justa para o Santos. A gente não quer ser beneficiado, a gente não quer ser ajudado. A gente quer que tenha uma arbitragem justa. Então, assim, não dá. Esse pênalti do Souza no primeiro tempo é um escárnio. Vamos colocar aí, vou colocar até a voz do Peu, que é um santista lá que faz lives lá na Twitch. Eu não conheço ele, mas eu vou colocar o vídeo dele aqui. Só vou colocar o corte, não a imagem dele, porque como eu não conheço ele, então não posso usar uma imagem de uma pessoa sem autorização dela. Vou colocar só o áudio. Acompanha aí. Pô, e se isso não é pênalti, me desculpa. Eu não sei o que é, não sei. Não sei. Pegou, filha da puta! Pegou esse é pênalti, desgraçado! Pegou, filha da puta! Maldito! Esse é pênalti, seu maldito! Pênalti, seu maldito! Juiz do caralho, mano! Juiz, filha da puta, mano! Isso é pênalti, mano! Isso é pênalti, velho! Isso é pênalti, velho! Isso é pênalti! Pegou na... Caralho, viado! Onde isso é simulação, mano? Mano, onde isso é simulação, viado? Mano, onde isso é simulação, viado? Mano, não tem nem conversa, o jogo já voltou. Não tem VAR, não tem conversa, não tem nada. Pro Santos não tem nada. É tudo claro, viado. Pro Santos não tem nada. É tudo claro, aconteceu. Não conversa, não nada. Não acontece nada. Vocês entenderam? E ainda o moleque toma um cartão. O moleque toma um cartão porque a simulação, ele simulou, gente. Ele simulou, o cara põe o pé pra ele cair. Aí ele que simulou. Então assim, gente. Então assim. Eu vou ter que fazer um outro vídeo lá pro meu Instagram do Papo de Santos, colocando os lances de arbitragem que estão prejudicando o Santos do campeonato. Esse campeonato tá estranho. Eu tô falando isso há 2 semanas. Quando eu comecei a perceber erro atrás de erro contra o Santos. E Léo, mas o Santos foi ajudado, foi beneficiado. Pode até ser. Mas está sendo muito mais prejudicado do que ajudado. Mas muito mais. Dá nem pra encher uma mão aqui para falar que o Santos foi ajudado no jogo tal. Não dá nem pra encher uma mão para falar dos jogos que o Santos foi ajudado. Agora dá pra encher 2 mãos para falar que o Santos foi prejudicado. 2 mãos aqui eu coloco tranquilo. 10 jogos, o Santos foi prejudicado tranquilo em 10 jogos. Tranquilo. Mas enfim, partida horrível do Santos. O Santos deu uma melhorada no segundo tempo. O Guilherme entrou no segundo tempo. Não achei que... Quer dizer, falar que o Guilherme entrou bem é complicado. Eu acho que o Guilherme é jogador para segundo tempo. Eu já falei isso aqui também em alguns outros vídeos aí, há muito tempo atrás. Eu falei isso, na verdade, no início do ano. Eu falei, o Guilherme... Eu não manteria o Guilherme para 2025. Eu negociaria o Guilherme. Mas se o Guilherme ficar no Santos, eu colocaria o Guilherme como opção no banco, não como titular. Entendeu? Porque vocês perceberam que o Guilherme correu pra caramba? Não é que o Guilherme correu pra caramba, é que os jogadores do Botafogo estavam cansados e aí o Guilherme, como entra descansado, ele sobressai. Entendeu? Mas atrasou umas 2, 3 jogadas ali, mas tocou bola pra trás. Ele tava correndo com mais 3 marcador. Em vez de ele continuar levando aquela bola pra frente, né, pra tentar ficar mais longe do nosso gol, ele tocou a bola pra trás e o jogador do Botafogo rouba a bola e
e dar o contra-ataque para eles, né? O Guilherme é assim, você vê que o gol do Barreal de pênalti, né? Que, na verdade aconteceu 2 pênaltis no mesmo lance ali, né? O pênalti no Barreal de um lado, depois o Souza foi sofrer o outro lado. Então o pênalti no Souza foi para compensar, né? Foi para compensar. E você vê que ele não bate mais nos pênaltis do Santos. Quem tá batendo agora é o Rolézer, quem tá batendo agora é o Barreal. E do jogo lá do Corinthians, que ele deu a bola pro Rolézer, não é que ele deu a bola pro Rolézer. Não é que ele deu a bola. É que ele não quer mais bater. Porque ele tá marcado. Então qualquer erro que ele fizer, ele vai ser massacrado. Então assim, o Guilherme ele tem que participar, ele não tem que participar mesmo de pênalti, de falta, de nada. Ele não tem que participar, tem que dar pro outro. Pra outro jogador bater. Entendeu? E assim, né, gente? Você vê que eu tô bem confuso aqui porque eu não assisti o jogo, então eu não cronometrei na minha cabeça lance por lance. Por isso que eu tô meio confuso aqui no vídeo, mas tô nem aí também. Você vê o gol do Souza, né? Era uma bola que não ia dar em nada ali. E ele colocou o pé, o zagueiro tirou e ele colocou o pé para bloquear e conseguiu fazer o gol. E esse gol é a amostra do que eu falei para vocês no início do vídeo. Com a base em campo, a base ela vai ter um pouco mais de sorte. Vai acontecer alguma coisa que eles vão salvar. Quem se lembra daquele jogo lá, Santos e Chapecoense, o ano passado na Vila, lá na Série B? Um jogo que o Santos não conseguia fazer o gol, o Carille foi, colocou o Matheus Xavier e num lance o Matheus Xavier sai driblando os caras, bate no canto, o goleiro defende, escanteio, o Souza pega a bola, bate o escanteio e sai o gol do William Bigode. Ali era a base salvando, cara. Ali é a base salvando. Entendeu? Então, essas coisas com a base vai acontecer. Porque existe uma energia, uma parada energética. Uma parada de espiritualidade mesmo, entendeu? Santos e a base. É o que eu falei. É 60% contratação e 40% a base, cara. Não tem que se desfazer disso. Todas as vezes que o Santos precisou ganhar um título ou se salvar de um rebaixamento ou fazer alguma coisa, foi a base que salvou, porque é a nossa metodologia. Santos Futebol Clube é base. Isso daí que está no Santos hoje não é o Santos, gente. O Santos nunca funcionou em gastar bilhões, mano. É bilhões. Gastar bilhões com contratação, pô. O Santos nunca foi isso. Então assim, gente, é difícil, né, cara? Eles não sei mesmo. Aí agora o próximo jogo é contra o Fortaleza na Vila, né? Souza não joga, né? Tomou cartão. O Fortaleza deu uma melhorada com o Palermo lá, o treinador deles, tá? Vocês veem, o final de semana agora o Fortaleza ganhou do Flamengo, meu amigo. Ah, mas o Flamengo tava cansado da Libertadores, isso aqui, não tem essa não. Não tem essa, não tem justificativa. Eles ganharam do Flamengo. E outro, o Flamengo tá para brigar pelo título. Tá com o mesmo número de pontos do Palmeiras. Perderam pro Fortaleza. Então assim, é aquilo que eu falei para vocês também antes. O Santos joga um pouco melhor com os times de cima e joga mal contra os times de baixo. Então assim, não dá para cravar que vai ganhar do Fortaleza na Vila, gente. Não dá para cravar. Entendeu? É muito difícil, vai ser na base da empurrância. Se for ganhar do Fortaleza na Vila, vai ser na base da empurrância. Porque jogo jogado, troca de passe, não sei o que, não ganha. Para ganhar do Fortaleza, vai ter que pôr a base de novo. Vai ter que pôr um outro cara ali. E o Vojvoda não usa a base. Eu achei que ele ia usar a base, mas não está usando. Não sei se é porque ele não gosta, ou é porque ele é mandado a não usar a base. Porque não é possível. Tem uns meninos bons lá no Sub-20 que inclusive ganharam do Palmeiras. Foram classificados para a final do Paulista. Tem Matheus Xavier lá. Tem o Vinícius Lira, por exemplo. Podia usar o Vinícius Lira já contra o Fortaleza em vez do Escobar. Põe o Vinícius Lira. É melhor que o Escobar.
Você entendeu? O bom tempo, cadê o bom tempo? Se bem que o Ilharão entrou bem hoje de novo. O Ilharão só não tá entrando de titular porque eu acho que ele tá ainda pegando o ritmo. Sabe? Mas enfim, na zaga hoje eu achei uma partida impecável do Luan Pérez. Acho que todos os botes ele acertou hoje, o Luan Pérez. O Frias mal demais, o Alex Duarte mal demais. O Igor Vinícius não foi bem hoje. O João Schmidt, cara, não gostei também do João Schmidt. Não achei que jogou essa bola toda. Barreal também, por mais que fez o gol de pênalti, não apareceu tanto pro jogo. O Roleiser mal demais hoje também. O Roleiser joga sozinho, gente. Joga sozinho, é muito bom jogador, mas com essa espiral negativa que o Santos tá, com esse time ruim, com esses caras ruins ao lado dele, ele também vai estar na estatística da ruindade. Ele também vai cair na estatística da ruindade. Então, Lautaro mal demais, né? Mal demais, nossa senhora, mas errou muito hoje o Lautaro, né? E o que eu falei pra vocês sobre o Lautaro? Gente, é fraco. Lá atrás, quando o Santos contratou o Lautaro, porque o Lautaro foi o Alexandre Matos que trouxe pro Cruzeiro, agora tá trazendo pro Santos. É fraco, falei de todas aquelas contratações do Frias, eu até fiz análise aqui, vocês lembram? Falei, gente, o Lautaro é fraco, não vai resolver. Dito e feito, não é jogador pro Santos. Porra, o cara corre, tem um espírito aguerrido e tal, mas não tem qualidade. Por que adianta correr, não tem qualidade. É igual o Cabadeiro, só corre, cavalo paraguaio, só corre. Não tem qualidade nenhuma, não tem qualidade nenhuma. Como que o Santos, brigando na parte de baixo da tabela, com todos os problemas, vai no mercado trazer esses caras? Gastam mal o dinheiro do Santos. Então assim, gente, 80% dos problemas do Santos hoje é a diretoria que montou esse time fraco. E os outros 20% é a arbitragem, que está influenciando diretamente nos jogos do Santos, pô. Todo jogo tem lance polêmico, tem falta, pênaltis. Hoje esse pênalti no Souza é gritante a filha da putagem. Desculpa falar um palavrão aqui, mas é gritante não ter dado pênalti. Porque ali tava, não sei se estava 2-0, se estava 1-0, pelo que eu estava acompanhando, acho que estava 1-0 ainda, né? Ou estava 2? Não, acho que estava 1-0 ainda, né? Se dá o pênalti pro Souza ali, o Santos empata o jogo, já muda o cenário. Então, assim, a arbitragem influencia muito nos resultados do Santos, gente. Vocês têm que estar claro. O Santos precisa brigar na CBF. Precisa ir lá e dar um jeito. Porque se ficar desse jeito até o final, vai cair mesmo. Não tem clube que aguente. Não tem clube que aguente. Time ruim e arbitragem prejudicando. Não tem clube que aguente, pô. Vai cair. Operação Rebaixa Santos. É o que está acontecendo. Operação Rebaixa Santos. Sabe? Mas é isso aí, gente. Desculpe aí se ficou um vídeo meio confuso. Fiquei meio que misturando os assuntos. Eu não acompanhei o jogo, então por isso que eu tô meio... um vídeo meio distorcido de assuntos aí. Mas é porque não tem muito o que falar mesmo não, gente, tá? É esperar para ver o que vai dar mesmo, é jogar jogo. O Corinthians, né, fez a parte dele, ajudando a gente no final de semana, ganhando do Vitória. Eu achei que o Vitória ia ganhar do Corinthians, viu? Mas não, o Corinthians foi lá, ganhou, ajudou o Santos. Mas o que adianta ser ajudado pelos rivais, em algumas vezes, ser beneficiado por resultados da rodada, mas se o Santos não fazer a parte dele, não adianta. Não adianta os outros times. Então, assim, o Santos, gente, só vai ficar na Série A por duas coisas: incompetência dos de baixo, tá? E isso aqui, tá? Se o Santos não te fazer força nos bastidores, vai cair mesmo, tá? Porque é aquilo que eu falo, um pênalti não marcado, uma falta não dada, às vezes um lance polêmico contra a gente, isso resulta em perda de pontos pro Santos. Entendeu? Mesmo na ruindade, porque vamos lá, jogou mal pra caramba, beleza, mas teve um pênalti, o Santos ganhou com gol de pênalti. Opa, ajudou. Jogou mal, mas ganhou. Entendeu? O que tá acontecendo no Santos hoje é jogar mal e não ter pênalti pra gente. A gente joga mal e a arbitragem não é justa. É os dois.
E aí, como que se segura na Série A desse jeito? Não tem como. Então, assim, eu já tô me conformando, sabe? Do Santos voltar para a Série B. Já tô me conformando. Mas ainda há chance, porque ainda tem 9 jogos. Tem 9 jogos. O Santos precisaria ganhar 4 e empatar mais um. Os outros 4 pode perder. Essa é a contagem. Ou é isso aqui, ó, ganha 5 jogos e perde os outros 5. Entendeu? Então, assim, a probabilidade de acontecer isso aqui, ó, gente, ó, 3 vitórias e 3 empates. Acho que é mais fácil acontecer isso, 3 vitórias e 3 empates. E ver o que vai sobrar dos outros 2 outros jogos. Porque eu acho que Flamengo e Palmeiras já tá meio que perdido. Já perdeu ali. Tá? Ali perde. Talvez empata um e perde os outros 2. Empata um com o Palmeiras, perde uma pro Palmeiras e perde pro Flamengo. Agora, se acontecer um milagre de ganhar 2, empatar um, ou ganhar 2 e perder um, a gente não sabe, né? Mas é isso aí, gente. Um abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo. Mas fica a reflexão aí. Eu tô falando da arbitragem porque é a única coisa que eu tenho pra falar, porque do time não tem mais o que falar. Então, assim, se a arbitragem ficar prejudicando o Santos, aí a gente vai pra Série B mesmo. Entendeu? Então eu prefiro falar da arbitragem e mostrar pra vocês que tá acontecendo alguma coisa do que ficar falando do time. Porque falar do time é mais do mesmo, não muda nada pra mim. O time é ruim e é isso aí. Entendeu? Beleza, gente? Um abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo. Um ótimo fim de semana pra vocês, um finzinho de domingo. E que Deus abençoe esse início de semana pra vocês aí. Valeu, um abraço.